todos. Nós estamos na 4ª Semana Municipal de Enfrentamento à Violência para com a Pessoa Idosa. Nesse sentido, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a temática das formas visíveis e invisíveis da violência contra a pessoa idosa. O isolamento social hoje é uma realidade e nós temos que partir do pressuposto de que a dinâmica social na qual a pessoa idosa está inserida, ela tem algo diferenciado. Nós sabemos que as vicissitudes da vida nos tornam, ao longo dos anos, pessoas mais carentes de atenção, a nossa mobilidade não é mais a mesma, os nossos pensamentos não são mais tão rápidos, a nossa saúde muitas vezes se debilita, né? Ao passo que os anos vão acontecendo. Essa é uma realidade. Portanto, esse é um contexto no qual todo e qualquer idoso vai estar inserido, né? Ocorre que esse momento de pandemia e o afastamento mandatório mediante o isolamento social nos coloca entre faca de dois gumes, que eu devo denominar de benefício, né, ao ponto que evita-se o contágio e disseminação do Covid-19, e o malefício, né, que nos causa, em razão do isolamento, certa solidão, estresse, ansiedade, né, tristezas, depressão, abandono, imunidade baixa, risco de morte em 14% nas faixas etárias mais avançadas, que um estudo recente apontou. Então, existem todos esses malefícios diante dessa faca de dois gumes que nós denominamos. Com isso, nós vamos pensar, porque não é importante a gente saber com o que é que nós estamos lidando. Ninguém consegue combater aquilo que não conhece. Portanto, nós temos aqui, nesse primeiro momento, a violência visível para com a pessoa idosa, que são caracterizadas por lesões, que podem chegar à morte, né? São características de beliscões, empurrões, tapas, agressões, puxões de cabelo, apertos, chacoalhadas, arranhões, toda essa maldade física que a gente pode verificar a olho nu. Ocorre que existe também a violência invisível para com a pessoa idosa, que são aquelas que se caracterizam sem machucar o corpo, mas provocam sofrimento, desesperança, depressão, medo, ansiedade, é o que a gente denomina de tristeza na alma, né? São caracterizadas, esses tipos de violências invisíveis, por abuso psicológico, uma vez que existem agressões verbais, menosprezo, desprezo, humilhação, desvalorização, ofensas, insultos, ameaças e gestos que afetam a autoimagem do idoso, como é o caso de dar a língua, dar o dedo, fazer caretas. Tudo isso macula a pessoa do eu, da pessoa idosa. Isso é muito triste, gente. Nós temos que trabalhar essas questões invisíveis que nem sempre são bem faladas. Portanto, também a negligência, que significa a recusa ou a omissão de cuidado, é uma violência para com a pessoa idosa. O abandono, principalmente nesse período de pandemia, quando a gente tem a desculpa de não se ajuntar, não se aglomerar, a ausência de amparo para com essa pessoa idosa, isso é característica de uma grande violência. O abuso financeiro, nós já falamos noutra data, ano passado, vamos retomar agora, que é apropriar-se indevidamente do dinheiro do idoso, dando destinação diversa dos cuidados para com ele. Dinheiro do próprio idoso, que deveria ser investido nele, com o remédio dele, com a alimentação dele, com o vestuário, com uma vivência digna para ele, é desvirtuado para outros fins. A discriminação também é uma forma de violência, uma vez que nós vemos o desrespeito em relação à condição física característica de uma pessoa idosa, muitas vezes cadeirante, muitas vezes aquela pessoa que dá um passo mais lento, que raciocina na hora de falar mais lentamente, e nós deixamos de escutar porque ela é uma pessoa idosa. Isso é uma discriminação, portanto, uma violência invisível que merece ser combatida. Tá? Então, nós trazemos aqui, algumas dicas, diante desse distanciamento, isolamento social, que ele não deve significar solidão. A psicóloga Rita de Cássia traz para nós um conceito sobre solidão, que ela diz ser algo subjetivo. Eu posso me sentir sozinha e eu posso desejar, de repente, estar só, né? Solidão não significa isolamento. Isolamento é uma coisa física. Não é preciso perder as relações, né? Nós temos a tecnologia para isso, ela inclusive recomenda. Nesse sentido, nós vamos cuidar do nosso idoso. Viver em sociedade requer respeito e amor capaz de fomentar a dignidade da pessoa humana idosa para que ela obtenha qualidade de vida. Então, é importante que nós conheçamos todo esse passo a passo. Então, nós temos que fazer, nesse período de pandemia,
contato com os familiares dos idosos, com os amigos, por meio de chamada de vídeos, por meio de redes sociais, por meio de telefones convencionais, que são os meios que eles mais são adeptos, né? Nem sempre todos os idosos se dão bem com a tecnologia atual, e a gente vai adaptando a maneira dele. Vamos marcar conversas e reuniões em grupos via WhatsApp, mantenhamos a espiritualidade desse idoso ativa. É importante que as famílias se mantenham em oração, busquem a igreja, busquem um Deus é muito importante, nós sabemos que estamos sendo protegidos, né, monitorados por uma força muito maior. Essa questão da espiritualidade, ela alimenta, nos traz uma certa tranquilidade para a gente combater esse período de pandemia, né? Estimulemos a cognição desse idoso, com rodas de leitura, livros, disponibilidade de conversas, por exemplo, escutar a escutativa com relação a histórias do passado dele, dos amores que ele viveu, as vivências. Nós, enquanto família, eu e os irmãos, somos 11 irmãos, nós trabalhamos muito essa questão de estimular a cognição da nossa mamãe. Conta a historinha para nós, que a gente não sabe, embora ela já tenha contado inúmeras vezes. Então, isso é cuidar do nosso idoso, isso é respeitar o idoso, isso é trazer para ele a sua dignidade. Então, nós vamos, nesse período de pandemia, trazer uma dica: cultivemos a cautela, cultivemos a paciência e a sabedoria. Não é hora de flexibilizar o isolamento social. Todos nós podemos e devemos fazer a nossa parte, respeitando o distanciamento. No entanto, conquanto e portanto, e para tanto, é necessário que nós, aqui da Casa do Idoso, nós, enquanto pessoas societárias, seres humanos, é inadmissível negligenciar nosso idoso. Por essa razão, nesta semana, com a voz mais altiva de N profissionais na rede social da Casa do Idoso, nós trabalhamos essa questão do enfrentamento, mas ele é de outrora e vai perpetuar, porque essa briga nós já compramos e é inadmissível negligenciar todo e qualquer idoso. Então, é uma questão que nós trazemos por amor. Nesse sentido, eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade de falar um pouquinho em prol do nosso idoso. Muito obrigada.